Bom dia a todos, Clicar, né? clicar no Começou aí. Got It, Clica né? aí. Clica no azul. O azul, isso aí. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar promovido pela Azevedo Auditores. Esse ano a gente comemora, o Luiz vai falar um pouquinho, a gente comemora em 30 anos, né, de fundação. E esse projeto, Azevedo Capacita, a gente vem fazendo webinários aí, uma vez por semana, pelo menos, às quartas-feiras. Nós estamos juntos trazendo assuntos diferentes aí, né, variados. E Então, já agradeço o Dr. Ramon, que vai falar hoje sobre RUI, né? Na hora que eu li RUI, eu fui pesquisar sobre a rede, né? Rede de urgência e emergência. Dr. Ramon Gaspar Andrade, neurocirurgião, cofundador da Doc4Doc, consultoria em saúde. Já agradecer, o Luiz vai agradecer também, mas eu agradeço já a disponibilidade do senhor, do doutor. Vai falar sobre como aumentar a eficiência financeira das instituições com a reestruturação do fluxo de regulação dos pacientes na rede de urgência e emergência. Obrigado, doutor. Vou deixar o senhor se apresentar. Primeiro, Luiz. Bom dia, Luiz. Bom, Bom dia a todos presentes, alguns que eu conheço, alguns que ainda não, mas sempre uma satisfação rever vocês. Bom, não sei quantos episódios a gente já fez, depois você vê para a gente qual que é esse, sim. mas toda vez a gente está falando isso, que é um ano de comemoração para Azevedo, 30 anos, e a gente fez esse projeto de capacitação, porque a gente entende que toda consequência vai se arrumar para o mesmo objetivo, que é aumentar a a sustentabilidade das instituições, né? Então a gente tenta tirar um pouco da caixa os assuntos, né? A gente tenta misturar mesmo. Às vezes o pessoal não entende direito o que tem a ver a entrada da RUI, a entrada da rede de urgência e emergência com o meu impacto financeiro. Como assim? Isso aqui é assistencial, qualidade. Como a gente fala de outros serviços, em outros episódios a gente fala de outras situações também. Mas é que na verdade a gente entende que às vezes tem que pensar fora da caixa, tem que pensar diferente daquele modelo matricial que todo mundo faz, né? Porque se a gente fizer exatamente o que já fazemos, a gente já sabe o resultado. Então não tem surpresa nenhuma, né? Você está reclamando, faz 30 anos que está dentro do seu hospital e reclamando da situação e sempre está fazendo a mesma coisa, então, assim, alguma coisa de, de certo está errado, né? Alguma coisa de errado não está certo nisso. Então a gente tenta pensar, trazer um pouco de diferença essas coisas. E hoje a gente convidou o Dr. Ramon, eu conheci ele já tem um ano e pouco, viu? Tá lembrando aqui que foi naquele evento da Federação do ano passado, Foi, em Belo exato. Horizonte. E no final das contas eu só fui para comer naquele restaurante do lado, na Casa dos Condes, que eu adoro aquela comida deles lá. Aí acabei conhecendo, não, brincadeira. Eu tenho bastante amizade com o pessoal da Federação lá também, então, sempre parceiro nosso. E aí a gente conheceu, eu fiquei muito admirado na época com a proposta. Nós tentamos levar alguma coisa aqui e tal, no estado de São Paulo. Hoje a Juliana entrou com vocês também, eu já conheci a Juliana aqui no estado de São Paulo, é excelente, a parceira nossa também. E eu trouxe para vocês, Dr. Ramon, hoje para explicar um pouco qual o impacto que pode ter financeiramente a regulação da entrada na rede de urgência e emergência. Como uma saída, principalmente, eu lembro que a gente conversou bastante isso, Dr. Ramon, principalmente em municípios pequenos, né, que não tem tanta estrutura, que não tem tanta rede de apoio, né. Acho que foi nessa linha que a gente conversou naquela época, assim, o município às vezes não tem aquele retaguarda médico, não tem essas coisas, e que isso é uma realidade da maioria dos hospitais filantrópicos, né? Se a gente pegar os 1.800 hospitais filantrópicos, 70% é pequeno, 80% é o único equipamento de saúde da cidade, então tem uma relevância muito grande nisso daí. Então eu queria deixar você à vontade, Dr. Ramon, até pedir mais uma vez desculpa, porque a muvuca vai acontecer aqui, eu tô sozinho aqui no evento também, a gente veio em nossa assessoria, tá bom? Mas fica à Tudo vontade as certo. palavras do senhor também. Tá joia. Obrigado. Valeu, Luiz. Parabéns aí pelos 30 anos. Essa série da Azevedo Capacita tá muito bacana. Eu já pude ver pelo menos uns 6 episódios. Tô maratonando aqui, até porque em todo episódio eu aprendo muito. A minha formação é médica, né? Tô empreendendo na saúde há 3 anos aí com a Doc4Doc. Mas a cada episódio isso agrega, né, no nosso discurso, agrega no conhecimento. Eu brinco que não adianta só eu vender um serviço para o hospital, uma assistência,
e virar as costas, né? Eu tenho que fazer mais que isso, né? Eu tenho que mostrar qual que é o benefício, além do assistencial, o financeiro, né? O aumento da capacidade resolutiva da instituição, né? Graças a Deus tá tendo uma aceitação muito grande aí do mercado. E eu vou compartilhar minha tela aqui. A minha Isso, doutor formação, Ramon. então, é na É, área da neurocirurgia. Posso já compartilhar, Lucas? isso, não, pode compartilhar. Eu vou só, a gente tinha comentado antes, o pessoal que tiver dúvida durante a exibição do webinar, podem escrever no chat, já anota, às vezes vai passando, para a gente não perder, né, o time ali, anotem já, façam uma pergunta pelo chat, depois o Dr. Ramon, a gente vai fazer aquele tempo, aquela parte de bate-papo ali, né, Dr. Ramon? Então é importante vocês já Isso. mandarem, conforme for passando aí a apresentação, já coloquem no chat ali a dúvida, né, o que quiserem um comentário, para a gente não perder. Era isso, pode, fica à vontade, doutor. Legal. Bom, então, a Doc4Doc, como o próprio nome diz, é uma solução em saúde de médico para médico, né? Como se fosse Doctor for Doctor, né? Como que eu caí de paraquedas nessa solução? Na verdade, não foi de paraquedas. Eu tenho uma experiência já considerável, até mesmo durante a residência, a gente fica 5 anos numa porta de grande volume, né? Eu fiz a residência no Hospital Federal aqui de Uberlândia, que atende uma parte grande de Minas, do estado de Goiás, de mais de 1 milhão de pessoas. E como que era impressionante a gente não conseguir ser um hospital de alta complexidade, né? Um hospital terciário, né? Quantas vezes a gente tem que internar pacientes que vieram de 500 quilômetros de distância por diagnósticos, entre aspas, simples, que poderiam ter sido tratados na origem, né? E quantas vezes a gente não conseguia chamar paciente do ambulatório para operar um tumor, um aneurisma, porque não tem vaga, fica com aquele mundo de paciente com traumatismo craniano leve em observação pelo menos 24 horas, sendo que poderia ter ficado na sua própria origem, né? Então, além dessa questão do hospital grande, essa dificuldade dele não poder cumprir o seu papel, né? Muitas das vezes, tem o outro lado, dos hospitais de baixa e média, e se existe alguma forma desses hospitais se capacitar, claro que com soluções que não envolvam altos investimentos, nós vamos demonstrar isso aqui, né? E dessa forma aumentar a sua eficiência financeira, com uma reestruturação do fluxo da RUI, da Rede de Urgência e Emergência. A gente quer falar sobre como que poderia ser feita essa reestruturação desse fluxo. A nossa experiência depois da residência foi a de trabalhar em 2 estados da região norte, Rondônia e no Acre. E lá a gente é como se colocasse uma lente de aumento no problema, principalmente da questão da transferência. Tinha alguns finais de semana que eu e mais um colega neurocirurgião éramos os únicos neurocirurgiões de plantão no estado. Então, a gente recebia o dia inteiro ambulância que rodou 800 quilômetros para ser avaliado, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da avaliação, do deslocamento para a avaliação. A gente esbarra também nos pacientes sem conduta médica especializada. Essa estatística aí da UFMG, de que cada 5 minutos, 3 brasileiros morrem em hospitais por falhas evitáveis, é uma coisa alarmante, né? E muitas das vezes é devido à falta de especialistas, né? Hoje a gente pode, eu digo, contar nos dedos, até tem essa estatística aí, dos hospitais que realmente têm um neurologista no pronto-socorro 24 horas, um cardiologista 24 horas, um psiquiatra que não tem problema de pediatria, enfim. A grande maioria dos hospitais que atendem SUS tem essa dificuldade. Essa estatística aqui do Demografia Médica fala sobre isso. Até 80% dos municípios não possuem suporte de neuro em urgência e emergência. E isso
A gente não está falando só de município pequeno. Eu vou dar o exemplo aqui de onde eu moro hoje, que é em Uberlândia, uma cidade de 700 mil habitantes. Hoje nós temos 10 portas abertas de atendimento SUS na cidade, e exatamente 8 não tem esse suporte dessa especialidade, nem de cardio, nem de neuro, né? Então, a estatística de uma cidade desse porte está batendo com a estatística geral do Brasil. Tem uma outra situação peculiar que a gente via no Acre, só tinha um neurocirurgião na capital, Rio Branco. Eu estava de plantão e muitas vezes a gente recebia pacientes de uma cidade lá no extremo oeste, acho que é Cruzeiro, alguma coisa, esqueci agora, e esse paciente vinha de transporte aéreo, né? E ele vinha de transporte aéreo, aparentemente seria um quadro grave, mas quantas vezes esse paciente não tinha indicação nem de operar? E eu lembro que na época, muitos anos atrás, era um transporte custo de 50 mil reais por paciente, né? Então, essa questão do problema, a gente começa a apresentação para dar bastante ênfase, né? Claro que os gestores aí conhecem isso muito antes que eu, né? O que que isso gera, né? Então, uma gama, uma fila de pacientes no pronto-socorro, ocupando leitos de observação, que não gera receita para o hospital, né? Isso impacta no movimento ali da instituição, gera problema daqui a pouco a demanda judicial para transferir o paciente, todo mundo no hospital está regulado, esperando vaga, a quantidade de transferências desnecessárias é um absurdo no Brasil, né? A gente tinha uma, uma ideia do que a gente, lá no começo da empresa, do que a gente ia conseguir deixar de transferir com a nossa solução. A gente previa que a gente ia evitar 50% de todas as transferências. Era uma meta bem arriscada, vamos dizer assim, bem otimista, né? E na prática, os resultados, os dados desses hospitais que eu vou mostrar, dos estados brasileiros que a gente já atua, é bem maior, né? E não tem situação mais triste de insatisfação do usuário, que é o paciente que está na origem, recebe um parecer médico que ele está com um quadro gravíssimo, que tem que transferir urgente, e ao chegar na referência, o especialista avalia e simplesmente fala para ele que o caso é tranquilo, que ele não precisaria ter ido, né? Isso para o município é um transtorno muito grande, né? E também para a própria instituição, que acaba ficando numa situação de baixa resolutividade muito grande, né? Aqui uma notícia recente aqui, acho que da semana passada, um número assustador de falhas em relação à assistência à saúde, mais de 300 mil falhas. Essas dependem muito das vezes aí de um paciente que não tem um diagnóstico assertivo, não tem um início de um tratamento bem orientado. E agora, propriamente dito, a gente começa nesse bate-papo. Queria até, para descontrair com o pessoal aqui, ver se tem alguém com alguma dificuldade de acesso com especialidades, seja no pronto-socorro, na enfermaria, na UTI, né? O pessoal que tiver dificuldade com algum especialista na porta aí, podia digitar um aí no chat, ou levantar a mãozinha ou digitar um no chat aí, para a gente fazer uma enquete aí. Será que tem alguém que queria ter um neuro 24 horas? Cardiologista, pediatria, psiquiatria? Deixa a gente saber aí. Como você vê a questão das transferências do seu pronto-socorro? Eu tenho conversado com muitos gestores nesses eventos, né, que a gente vai nas feiras, e os gestores me confessam assim que eles ficam achando que transfere demais. Mas, do ponto de vista técnico, o que ele vai fazer? O médico ali, às vezes, indica, fala que é um quadro grave, tudo, ele vai cumprir a função de arrumar o transporte, de cadastrar o paciente em si, mas fica sempre aquele sentimento do pessoal, se não teria mais algo para fazer para aumentar essa resolutividade, né? E quantas dessas transferências são de fato necessárias e precisam mesmo de um nível superior de complexidade?
Eu vou demonstrar aqui, no nosso sistema, a gente tem até um recurso, quando a gente troca ideia ali no início da discussão de caso com o médico assistente, o médico clínico lá do, vamos dizer assim, do interior, o nosso especialista tem uma pergunta inicial que fala: você tem intenção de transferir esse paciente? E ele marca que sim e não. E nisso a gente vai conseguindo medir aquele resultado do hospital ali. Se no final a gente não indica transferência e vai acompanhar o paciente no próprio hospital, a gente já vai devolvendo isso como um ROI, um retorno para a instituição. Como isso impacta o seu hospital? Então, esse é o tema principal da nossa fala hoje. Como que isso impacta financeiramente e assistencialmente. Não tem como a gente desvincular de qualidade, né? Porque é um contexto muito abrangente aí do hospital. Então, eu vou demonstrar a seguir como que isso vai impactar e como que a gente pode melhorar, ser mais eficiente. Acredita que existe uma forma de resolver essa questão? É a pergunta que eu vou fazer hoje e espero até o final poder responder para vocês. Bom, aqui é até uma ilustração real. Já falei sobre a Federação Santa, a Federação de Minas, que é parceira nossa há uns 2 anos, nós somos parceiros deles, e é impressionante como que eles estão sempre buscando, né, nos eventos presenciais, esse exemplo que eu estou dando, eles abriram uma discussão, uma comissão, um fórum de discussão entre gestores de como que eles poderiam reestruturar essas redes de urgência e emergência, né, compreendendo os atuais cenários, analisando as principais causas de superlotação e filas, e apresentar estratégias, né, eles iriam apresentar no dia seguinte estratégias que minimizem esses impactos, não necessariamente relacionados a altos investimentos. E no dia seguinte, uma proposta que foi apresentada foi a de revisão das estruturas e equipes de porta, especialmente diante da escassez de profissionais de determinadas especialidades para plantões presenciais e novas tecnologias que podem suprir tais exigências, como a telemedicina. Bom, agora eu vou entrar então na explicação do que é essa solução, o que é a Doc4Doc, como que a gente tem ajudado os hospitais filantrópicos em se desenvolver nessa questão. A Doc4Doc, como o nome próprio já diz, é uma solução de médico para médico, é uma solução de telemedicina baseada no modelo de interconsulta. Então, o que é isso? A gente tem uma plataforma, uma solução de especialidades para suportar a decisão clínica do médico plantonista local. Isso no modelo 24 horas. O hospital pode contratar a especialidade desejada, né? Ele pode ter um pool, várias dores ao mesmo tempo, ou ele pode fazer uma solicitação individualizada, né, de alguma necessidade. A gente fornece, então, esse sistema que atende de forma imediata o clínico. Então, eu vou mostrar os resultados, o impacto disso à frente, como que essa interconsulta especializada para hospitais impacta nessa reestruturação de toda a rede de urgência e emergência. E aí a gente vai poder relacionar isso com a regionalização e se possível, né, o objetivo é que a gente saia dessa apresentação já com uma visão diferente, agregada, nos próximos passos que a gente pode seguir. Bom, como que funciona isso na prática? Como que a gente faz? Cada hospital, então, que contrata a solução, ela contrata um plantão de sobreaviso, né? Ela vai ter a especialidade à disposição da mesma forma que ela tem, às vezes, um ortopedista à distância, um ginecologista, um cirurgião geral, que está sob disponibilidade, né? Então, essa primeira ilustração mostra um médico local atendendo um paciente e, através do próprio smartphone, ele manda um oi para o nosso sistema, né? E ele vai passar por uma jornada aí de verificação
automática, com o CRM, com a Receita Federal, né? Essa solução, ela está pautada em todas as regulamentações da LGPD, do CFM, né? A gente já está nessa atividade e já evoluiu muito nesse sentido de segurança de dados e de regulação médica. Em torno de 5 minutos, o médico da origem já está conversando com o especialista do hospital dele, né? A especialidade que o hospital contratou, para discutir o caso. Então, entre profissionais de saúde e em até 30 minutos, a gente já, na prática, coloca um tempo de resposta de 30 minutos para o hospital no contrato, mas hoje a gente atende em menos de 15 minutos. E a gente já dá um laudo, envia esse PDF, né, para o médico solicitante e também integra no prontuário eletrônico da instituição esse laudo assinado pelo especialista, assinado na ICP Brasil, que é a forma como o CFM recomenda, e também todo o laudo sai com o RQE do especialista. Então, já fica respaldada toda a conduta para o paciente, para o médico e para a instituição, né? Se o paciente pode ser internado na própria instituição, se ele vai de alta ou se ele vai ser transferido, né? A gente coloca prescrição, dá todo o direcionamento do caso, né? Essa troca de discussão com o médico local, ela pode ser feita por texto mesmo, ou a gente pode ligar direto da nossa plataforma, ou a gente pode abrir um link seguro de vídeo e ver também o paciente quando necessário, né? Todas essas opções ficam salvas dentro do nosso sistema, da nossa plataforma, que cria um prontuário eletrônico individual para cada paciente, que pode ser acessado, fica salvo, né? E a gente envia o laudo, que é um resumo de toda essa discussão. Aqui eu deixei algumas das resoluções e normativas para esse tipo de solução, né, que a gente oferece. A principal é a resolução 2314 do CFM. A resolução, a regulamentação da interconsulta, ela é antiga, desde 2022, né? A discussão de casos entre profissionais de saúde, ela é bem anterior a essa lei da telemedicina da pandemia, e também outras regulamentações prevendo o uso da telemedicina para hospitais. Aqui a gente tem um pouquinho da nossa distribuição geográfica hoje, né? Os hospitais parceiros nesses estados. Hoje a nossa carteira de parceiros é de 100% de hospitais filantrópicos. E o que a gente já tem de resultado? Isso funciona mesmo, né? Então, esses números vêm desses hospitais parceiros, né, que já tem a nossa solução aí 1 ano e meio, já tem hospital que já está praticamente 3 anos com a gente. Nós medimos principalmente a métrica de transferência evitada. Então, na primeira ilustração, nós já evitamos mais de 800 mil quilômetros que deixaram de ser evitados. Todos esses pacientes que a gente conduziu na própria instituição, que deixaram de ser incluídos em sistemas de regulação e que a gente acompanhou. Porque a gente não faz só a primeira avaliação do doente e acabou. A gente, como cria um protocolo, um número de protocolo daquele paciente, o hospital pode reabrir aquele caso daquele paciente quantas vezes for necessário, né? Daqui 1 hora, às vezes é um caso borderline, um caso mais grave, olha, eu quero que você me chame novamente daqui a 6 horas, eu quero saber se mudou alguma coisa na pupila dele, eu quero que faça outro eletrocardiograma. Enfim, é um acompanhamento de fato, né? Não é uma avaliação única e isolada e depois o hospital tem que, entre aspas, se virar com o doente. Numa medida conservadora de valor economizado com essas remoções, já passa de 7 milhões de reais. Hoje a gente já tem quase 2 milhões de vidas cobertas pelo nosso sistema, em quase 4 mil laudos emitidos. E chega num ponto-chave aqui da nossa bandeira, né, do que a gente defende sobre a reestruturação da RUI, é que ela deve ser feita através da descentralização da avaliação.
O que é isso? Descentralizar a avaliação é poder dizer para todo hospital, todo médico, se aquele paciente pode ou não ficar ali onde ele está, né? Nós estamos no ano 2023 e hoje o Brasil inteiro transfere doente, paciente, para outra instituição, para o especialista lá dizer se era para ele ter ido ou não. Então, nós defendemos fortemente essa descentralização da avaliação, que o paciente e o médico e o hospital local tenham a segurança, a garantia de um diagnóstico e de qual que é o tratamento no próprio local, sem ter que ficar esperando dias, semanas por essa definição, e todo esse transtorno que a gente conhece. Em relação à regionalização, nós somos totalmente a favor, né, que esses fluxos regionais de ficar definido pactuações, não, quem vai cuidar de neuro na região é tal cidade, AVC vai para cá, isso é excelente, mas a minha opinião, né, o que a gente vem vendo com os resultados, com os números, é que a regionalização ela tem que estar acompanhada com a descentralização da avaliação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um hospital da região aqui tem 10 cidades em volta. Ele é o hospital que vai ter uma assistência de neurocirurgia para atender casos de alta complexidade em neuro, tanto em traumatismo craniano quanto em AVC hemorrágico, por exemplo. Se esse hospital for receber todos os traumatismos cranianos e todos os AVCs das 10 cidades em volta, vai tudo continuar, em pouco tempo, vai tudo continuar como é hoje, né? Então, é ótimo que esse hospital abra um serviço de neurocirurgia para atender as 10 cidades em volta, mas essas 10 cidades em volta, sem saber se aquele paciente precisa ir mesmo ou não, a gente vai cair na mesma situação de hoje, que são os hospitais terciários, não podendo aceitar um tumor cerebral que foi descoberto na urgência, ou não podendo aceitar uma hemorragia grave cirúrgica, porque ele está com 50 AVC isquêmico internado, conservador dentro do hospital dele, né? Então, a gente defende muito o conjunto, a regionalização junto com a descentralização da avaliação. Isso serve para toda especialidade. Vai ter hemodinâmica nesse hospital aqui. Beleza, mas se toda dor torácica começar a ir para lá, não vai ter leito em pouco tempo de novo para atender quem realmente precisa do CAT e da angioplastia, porque vai ter 50 infartos internado que é tratamento conservador, que está fora de janela, enfim. Sobre taxa de resolutividade desse tipo de solução, da nossa solução, mais especificamente, eu coloco aqui na tela um dashboard que a gente envia para os hospitais, nossos parceiros, né, mensalmente, dessa produtividade. Aqui é um exemplo do Hospital Bom Jesus, de Congonhas, Minas, que tinha uma dor enorme com neuro, né? Lá a gente oferece para ele uma assistência 24 horas de neurologia e neurocirurgia. Num determinado mês, eles discutiram 56 pacientes com a gente, eles nos chamaram para ter esses 56 pareceres. A gente demonstra para o hospital epidemiologicamente esse perfil de atendimento, quantos por cento AVC isquêmico, traumatismo, tumor, epilepsia e tal. A gente faz isso para todas as especialidades, né? E o principal, qual que é o desfecho dessa assistência? O desfecho é que praticamente 93% dos pacientes não precisaram ser transferidos, né? Só 4 pacientes foram transferidos. A gente informa qual setor do hospital que tem feito mais pareceres, né? O pronto-socorro é disparado, né? É onde mais precisa da atenção especializada, é o pronto-socorro. É onde mais transfere doente. Esse ano a gente teve um grato reconhecimento a nível estadual, em Minas Gerais, através dessa mesma assistência aí de Congonhas. O que é esse ofício que está resumido aqui? Foi uma decisão referente a um objetivo de pactuação, uma alteração de pactuação de um fluxo de neurologia local, né, da microrregião, devido à comprovação de Congonhas
com resultados de 92%, 95% de resolutividade dentro de casa em 6 meses seguidos. E o que que foi? O que que era a realidade antes da Doc4Doc nesse hospital? Ele transferia aqueles 56 pacientes todo mês, eram 56 pacientes colocados no sistema, né, que em Minas chama SUSFácil, e era um transtorno enorme, porque esse paciente precisaria esperar uma vaga em Conselheiro Lafayette, que é outra cidade, para que o neurologista tradicional, presencial dessa cidade avaliasse o caso. E se porventura ele identificasse que era um caso cirúrgico, ou poderia ser cirúrgico, o paciente precisaria ser novamente regulado. Ele tinha que sofrer, né? Eu falo até sofrer outra transferência para Barbacena, onde tem um serviço terceirizado de neurocirurgia. Se fosse cirúrgico mesmo, desde o começo, ele não vai chegar lá na referência, depois disso aqui tudo. Isso pode levar semana, quando sair, né? Então, como a regulação estadual percebeu, né, cadê os pacientes dessa cidade? Eles chamaram a Secretaria de Saúde, o Hospital Filantrópico, nos chamaram para entender o que é que estava acontecendo. Nessa reunião estava o presidente do COSENS, coordenador do SAMU, enfim. E a gente fez essa apresentação, demonstrou, abriu os dados, os resultados, e a alteração de fluxo foi a seguinte: o paciente de Congonhas, que estava em Congonhas, de posse do laudo da Doc4Doc, do neurocirurgião, já indicando um procedimento cirúrgico, já era a validação que o serviço de regulação precisava. Então, ficou pactuado que esse paciente com esse laudo, ele não mais seguiria aquele fluxo normal do SUSFácil, e ele ia ser, o SAMU ia buscar esse paciente e levar diretamente para Barbacena para ser operado. Então, foi uma devolutiva, né, do próprio poder público, do Estado, frente a um ganho de resolutividade do Hospital Filantrópico, o hospital que se mexeu, demonstrou primeiro a resolutividade e depois colheu esse enorme benefício para a sua população. Né? A regulação deles agora, com esse laudo indicando cirurgia, o hospital só faz um comunicado de NIR para NIR, né? Que o paciente em tais condições está indo para ser operado. Então, é um reconhecimento que a gente espera que vá acontecendo em todas as regiões, em todos os estados, frente a esse grau de resolutividade. Essa situação específica de Minas, ela é a mesma em todas as cidades, em todos os hospitais, em todos os estados que a gente tem de parceiros até hoje. Né? A taxa global de transferência evitada que a Doc4Doc tem nos hospitais parceiros é de 89%, considerando todas as especialidades que a gente trabalha hoje e considerando hospitais de diferentes realidades. Hoje a gente tem hospital de 50 leitos dentro de casa, tem hospital de 200 leitos dentro de casa, cada um com as suas necessidades específicas, né? Eu tenho um hospital que precisa de um neuropediatra 24 horas na sua UTI neonatal. Ok, a gente faz, mas eu tenho um hospital que o sonho dele é ter cardiologista 24 horas na porta para ajudar o clínico a fazer o choque ali no paciente para... não tem como esse hospital ficar pensando... conversei isso com o gestor do São Camilo no CMB, ele fala assim, eu não aguento mais esse assunto de robótica, eu preciso pôr um cardiologista na minha rede primeiro aqui, nessa cidade, tal. Então, a gente sabe dessa diferença de porte mesmo, essa me fugiu a palavra aqui agora, mas essa diversidade, né, de realidades no Brasil, e a gente, da Doc4Doc, tem esse intuito da gente construir uma solução que vá atender cada local na sua realidade. Tem um hospital que precisa de situações muito específicas, outro está começando, mas ele já quer impactar positivamente, né? E a gente sempre, a gente começou com o neuro, mas todas as outras especialidades foram nascendo através das dores dos próprios clientes. Falou, eu queria um sistema agora de
eu estou precisando de um infectologista, de um CCIH, resolve isso para mim, e a gente constrói a solução, desenvolve, faz reuniões, desenvolve junto, né? Passando mais especificamente para a parte financeira, o que eu quero mostrar com as planilhas a seguir? Esses números aí, até o Luiz da Numbers aí vai rir da gente, né? Poxa, mas você está pegando esses dados aí, não, você está roendo o osso, vamos melhorar essa coleta de dados aí, né? É até uma boa oportunidade, viu, Luiz? Resumindo, então, o que a gente pegou do SUS, do Tabnet? Esse exemplo, a gente pegou um município de São Paulo aqui, aleatório, a cidade de Pederneiras, por exemplo. Então, nessa relação, a gente pegou todos os munícipes de Pederneiras que foram transferidos, que foram internados nos hospitais referentes da região. E aí, a gente tirou todos aqueles procedimentos que foram cirurgias, de fato, né? E a gente deixou só pacientes aqui de neuro e de cardio que foram transferidos, mas que foram submetidos a tratamento conservador no hospital referência. Então, assim, são pacientes que poderiam ter ficado na localidade. E o que isso impacta no hospital? O que isso impacta no município? O que isso impacta na população? Nesse período de junho de 22 a junho de 23, foram 107 munícipes transferidos que poderiam, se tivesse a assistência de especialidades que eu estou apresentando no hospital, ter evitado essas transferências. Isso gerou de transporte um custo aí de R$ 214 mil, gerou um valor de AIH de quase R$ 360 mil. A gente até vai falar um pouquinho à frente como que pode ser aproveitado esse valor de AIH, se isso, como que isso influencia possivelmente. Aqui um próximo exemplo, também de uma cidade de São Paulo, Barra Bonita, quantos munícipes da cidade foram transferidos para neuro, cardio e psiquiatria, 178 munícipes transferidos para tratamento conservador na referência, um impacto aí muito significativo no transporte, que é a cargo da administração municipal, um valor de AIH aqui que a gente vai falar como que pode ser aproveitado. Mudando o último exemplo aqui agora, no estado de Minas Gerais, na cidade de Machado, no mesmo período de um ano, 196 munícipes sendo transferidos para hospitais de referência da região para tratamento conservador. Números ainda mais impactantes aqui de custeio de transporte municipal e em valor de AIH, né, em hospitais que têm suporte de UTI, um hospital que tem tomografia, um hospital que tem laboratório, né? Então, isso é para frisar como que a questão da especialização, dessa capacitação da porta vai influenciar, vai impactar na realidade do hospital, na realidade da população, na realidade do custo, dos valores, enfim. Bom, então, resumindo aqui os benefícios da nossa solução, a gente cria uma escala da especialidade desejada para cada instituição. Todas as avaliações e discussões de caso são documentadas. É uma inovação, uma assistência rápida e resolutiva para o hospital. Essa semana a gente teve uma reunião que a gente vai poder ajudar um hospital que tem uma tradição lembrei que agora, uma tradição de ser um centro ortopédico muito bacana, opera de tudo em ortopedia, mas quantos pacientes que eles precisam transferir? Porque aí ele precisaria de uma avaliação do neurocirurgião para dizer se o paciente poderia operar o quadril ou a perna ou não, né? Então, ele não precisa, ele não quer fazer cirurgia neurológica lá, mas ele precisa de um neurocirurgião para poder operar o que é a identidade dele, né? Aquilo que ele se presta a fazer. A nossa solução, então, evita muito mitigação de erros médicos, de fato. É um sistema excelente para gestão de regulação de leitos. A gente entra no hospital e no primeiro mês a gente entrega esse impacto aí nos transportes, né? Então,
A gente tem exemplos aí de transporte que no primeiro mês o hospital deixou de fazer 10 transportes de neuro, de UTI móvel, e ele pagou quase 2 vezes da nossa solução no primeiro mês, né? Claro que tem inúmeras situações, né, individualizadas de cada instituição e realidades diferentes, né? Redução de demandas judiciais para a instituição e para a administração municipal. Nós temos dados interessantíssimos de redução de custo global da conta hospitalar. Quando a gente acompanha o paciente diariamente, a gente entra no hospital e o paciente de AVC, historicamente, fica internado 20 dias, 30 dias. E a gente, acompanhando ele diariamente, a gente passa a trazer essa internação para 6 dias, 5 dias. Um paciente que antes fazia 4 tomografias, agora ele faz uma, às vezes 2, né? E pode ter alta no tempo que o especialista determinar com respaldo técnico e laudo de posse da instituição. Bom, como custear essa solução? A vantagem da gente utilizar a tecnologia em saúde para poder fazer tudo isso que a gente está falando é uma vantagem de escalabilidade, né? Hoje a gente atende hospitais que podem pedir pareceres simultâneos de vários setores diferentes, né? Então, às vezes, tem pediatria, tem uma criança no pronto-socorro, um na enfermaria, um na UTI, e o hospital pode, através do sistema, pedir essas avaliações para casos diferentes ao mesmo tempo. Então, tudo isso que seria impossível se você tivesse um pediatra no hospital. Como que ele vai estar em 3 lugares ao mesmo tempo e tudo? Então, é um ganho, né, de agilidade, é uma eficiência, e tem todas as séries de benefícios que a gente relatou. E por essa escalabilidade, nós conseguimos trabalhar com um custo que é uma fração do que seria o valor tradicional do especialista. Então, não tem como a gente especificar aqui um número mágico, quanto custa, então, um pediatra nesse sistema nosso, porque a gente também tem que avaliar individualmente cada instituição. A gente não vai dar o preço de um plantão para um hospital de 50 leitos do outro de 200, porque a demanda vai ser totalmente diferente, né? Mas a gente trabalha com essa questão de orçamentos e avaliações individualizadas para ser o mais justo possível também. Então, assim, realidades diversas no Brasil. Tem estado que praticamente banca o hospital, tem hospital em algum estado que não recebe nada do estado, é só teto-mac, enfim. Então, como que a gente pode falar? O que que a gente pode falar sobre custear essa solução? Eu gostei muito do episódio aqui, vou chamar assim, da Azevedo Capacita, do Ricardo Conte, né, que é o atual administrador municipal, secretário de Lençóis Paulista. Ele falou a experiência dele quando ele foi gestor da Santa Casa e depois quando ele foi, e agora na gestão do município, né? Então, quem não viu, eu indico que assista. Ele fala como que a proximidade entre esses dois agentes, esse bom relacionamento, leva a um benefício para o principal agente, que é a população, que é o paciente. Então, todo mundo ganha, né? Ele demonstrou em números, né? Como que era antes e como que é, assim, com todo mundo caminhando junto, né? Então, se a gente tiver que começar falando sobre como custear essa solução, eu já citaria aí a palestra do Ricardo Conte, que ele deu uma aula sobre isso, do que pode ser feito, de como que foi o processo deles lá do município, né? E como que aumentou a resolutividade, a saúde, transformou a saúde do município, né? Até citando outra aula, outro episódio do Azevedo, para o Luiz ver que eu estou fazendo o dever de casa aqui, e estou aprendendo muito com os episódios aí dessa série Capacita, né? O Daniel da Desenvolve, o próprio Maurício, né, da Bahia, falando sobre a contratualização, de como que é aquele gestor que se debruça realmente numa contratualização, nos índices, em todos os dados, em todas as cláusulas, como que ele vai adquirindo armamento, no bom sentido, e condições de chegar numa renovação de contratualização e incluir esse contexto de inovação, demonstrando uma economia, demonstrando valor que ele está gerando em saúde.
Sobre as planilhas que a gente demonstrou, né, essas 3 planilhas dos municípios de São Paulo e Minas, aquele valor de AIH, eu já até confirmei isso aí com o nosso parceiro, que já fez um episódio aqui também, o Cipriano Ayala. Ele é um cara sério, muito bacana, que a gente indica como que a criação daquela série histórica, o hospital passar a segurar, a conduzir aqueles 107, 190 casos dentro de casa, como que ele pode fazer com que aquele valor de AIH impacte no incremento do teto MAC dele, ou como que aquele valor pode servir de embasamento num plano de trabalho para as emendas parlamentares, e aí ele sabe que tipo de emenda, né? Ele já validou essas informações que a gente está passando aqui. Então, muito interessante para que vocês conversem com ele também, né, sobre a realidade de vocês e como usar aquele valor de H de pacientes que vocês agora, com a Doc4Doc, vão poder conduzir. Aqui eu já citei, né, esse custeio em emendas de atenção especializada, né, a cidade que se habilita a poder atender, né, esse grau de complexidade agora. Credenciamento de serviços e leitos no SUS. Hoje a gente tem em funcionamento, né, serviços também de responsabilidade técnica, através da nossa solução de telemedicina. Hoje a gente tem plantonistas, diaristas de UTI, que fazem corrida de leito com o hospital por videochamada, dá todo o parecer para o plantonista local, como o horizontal, como o diarista, né? Aquele médico que está, o mesmo médico todo dia, que dá as condutas diariamente, e ele ainda responde tecnicamente pela unidade. A gente já conseguiu que algumas UTIs Covid, legado, eu acho que chama, lá no Ceará, não fechassem, porque a gente conseguiu que o nosso profissional entrasse como RT da unidade e pudesse conduzir aqueles 10 leitos à distância. Claro que ele tem uma periodicidade aí de visitas presenciais no ano, no semestre, enfim, a gente já faz isso, né? Está em funcionamento. Então, o hospital pode pensar em credenciar leitos, em credenciar serviços, utilizando a nossa solução. Da mesma forma, serviço de nefrologia, com indicação de hemodiálise, também como RT, de leitos de psiquiatria, de infectologia, todos esses exemplos que a gente já atende na prática, CCIH, habilitação para leite de neurologia, cardiologia, pediatria, enfim. Todas essas especialidades foram surgindo por demandas dos nossos próprios clientes hospitais, né? Parceiro que começou com uma especialidade e, nossa, agora a gente quer desenvolver, assim, então a gente gosta muito de caminhar junto com o gestor e pensar formas de evoluir, de resolver cada vez mais as situações, as demandas. Cito também aqui o incentivo municipal devido à queda significativa do transporte. Volto um pouco na questão daquela proximidade, bom relacionamento, né? A gente, no primeiro mês, a gente consegue comprovar essa economia para a administração municipal. Tem aquela máxima, acho que o próprio Luiz já citou aqui, de que a gente, na saúde, no SUS, a gente tem que fazer primeiro, né? E depois cobrar. Então, graças a Deus, a gente consegue, desde o primeiro mês, demonstrar uma resolutividade bacana com a Doc4Doc. E a chamada tabela SUS Paulista, né? Recentemente anunciada. Aí a gente vem frisar mais uma vez a importância, então, de ficar com esses pacientes dentro de casa, né? Então, agora, todos aqueles procedimentos que eu demonstrei na planilha, essas AIHs, vai continuar transferindo os pacientes para poder fazer tratamento conservador fora, né? Que hospital que não quer, que dentro da sua missão não tenha misericórdia, não tenha resolutividade, não tenha o acolhimento e, e quer ser reconhecido pela população como resolutivo, né? Como, apesar de ser, às vezes, baixa, média complexidade, mas resolver o problema daquela pessoa ali que está precisando. Então, saindo um pouco agora, para finalizar, saindo da questão financeira em si, um pouco, espero que tenha percebido
que eu tenho, nós da Doc4Doc temos um propósito muito grande, né? A gente é formado, a nossa empresa é formada por médicos, enfermeiros com experiência com paciente, que adora atender paciente, é, e que está criando essa solução, que criou essa solução para garantir acesso de qualidade para a população e de forma resolutiva poder gerar valor para a saúde. Essa semana eu vou colocar esse vídeo aqui, não estava programado, é uma publicação do próprio hospital, né, da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, está com a gente há cerca de 1 ano e meio. Eu vou passar esse videozinho, 2 minutos, e aí eu já vou finalizar e abrir para quem tiver alguma pergunta. Deixa eu compartilhar aqui. Só me dá um ok aí, Lucas, por favor, se saiu, se já está com som. Ah, já tá sim, tá com som também. Meu nome é Maria Clara, eu sou médica aqui na Santa Casa e vou contar para vocês um pouquinho sobre o caso do Erivel, que eu atendi na quinta-feira de feriado aqui no Pronto Socorro. O Erivel era um paciente que estava trabalhando e chegou na emergência após 40 minutos de um episódio de síncope, ele desmaiou e acordou. Só que quando ele acordou, ele estava sem o movimento do lado direito, tanto de membro superior quanto de membro inferior, e também afásico, que a gente fala que o paciente não conseguia falar. Foi realizada uma tomografia. Nessa tomografia a gente descartou o AVC hemorrágico, pensando então, como hipótese diagnóstica principal, um AVC isquêmico. O que é? O cérebro está com falta de oxigenação, de sangue, alguma área ele estava obstruída. Entramos em contato, eu juntamente com a doutora Amanda, outra médica que também estava no pronto-socorro, com assistência neuro que a gente tem aqui, o Dr. Fodol. Foi orientado a realizar uma trombólise, que é isso, é uma medicação que a gente faz para tentar desobstruir esses vazios para voltar à circulação do sangue. Foi realizado, então, o nosso paciente e dentro de poucas horas ele voltou a falar e também retornou o movimento de membro superior e membro inferior. Foi gratificante. Qual que é o seu nome? Erivel, Erivel. Você está com quantos anos, seu Erivel? 46. Conta pra nós, qual que aconteceu com o seu Erivel que veio até no hospital no dia 9 de setembro de 2023? E ele passou mal, perdeu o movimento, caiu, não levantava. A turma que trabalha lá no Campo tinha bastante gente. Aí deram socorro para ele, aí eles conseguiram o nome da rua, o SAMU chegou imediato, trouxe ele para o hospital. Ele praticamente inconsciente, né? Não dava conta de movimentar com a mão direita, com a perna esquerda e com a boca torta. Quando eu cheguei aqui, ele já estava falando, um pouco enrolado, né? Movimentando muito leve com a mão. E aí a médica chegou, a doutora falou pra gente o procedimento que eu tinha que ser feito dentro de 4 horas. E eu estava esperando uma vaga para ir para Passos ou para UTI, então ela falou, mas esse procedimento tem que fazer dentro de 4 horas. Se não fazer, pode ficar alguma sequela. Aí a gente falou, então tem que ser feito aqui, né? Porque até ir para Passos já tem 3 horas praticamente, então vai perder um tempo. E graças a Deus foi feito, né, o procedimento, acho que em 3 horas e meia. E graças a Deus foi muito satisfatório. Ali pelas 9 horas da noite eu já estava movimentando a perna, a mão. Estava muito satisfeito com a evolução do trabalho que foi feito, né? Porque graças a Deus ele voltou normal, rapidinho, não demorou nem um dia, né? Ela falou, ó, pode ficar alguma sequela. Talvez ele esquece assim, alguma coisa, mas se deixa ele sozinho ele lembra, sabe? Graças a Deus. Muito satisfeito, né, amor? Porque é muito satisfatório ver, assim, o estado que a gente viu ele e ver como está agora. Foi um excelente trabalho. A gente fica muito agradecida ao nosso profissional e a Deus também.
Beleza. Voltei, Lucas. Voltou. Ah, alguém falou que estava sem áudio, mas eu Ah, vou mandar o link aqui para você também no YouTube. Vou colocar o link aqui do YouTube no chat para quem não conseguiu ver. Vou pedir até para o Gabriel se ele puder colocar o link aqui, porque para alguém ficou sem áudio. Você ouviu, Lucas? não, não, saiu sim. Às Às vezes vezes para alguém não alguém pode saiu, ter ela problema. pode É, assistir aí, né? Bom, e, agradeço muito a oportunidade, né? Poder falar com o pessoal dos hospitais. A gente adora conversar aí com os gestores, aprende muito. Estou aprendendo muito aqui também nos episódios. Vou continuar acompanhando. Aí, se o pessoal, eu não consegui acompanhar o chat, Lucas, se a gente puder voltar aí agora, alguém fez sim. alguma pergunta. É o Marcos Ferraz que falou. Assim, o pessoal fica à vontade agora, acho que agora é o momento para quem tiver Sim, sim, dúvidas, né? agora. E quiser perguntar no chat, se quiser também levantar a mãozinha para falar com a gente, fiquem à vontade, abrir a câmera. Acho que é importante a gente ver quem está participando, né? E pode mandar pergunta. O Marcos Ferraz, que tá falando que a Doc4Doc pretende ampliar especialidades com ortopedia. Pretendemos. Agora, a gente sempre faz isso sob demanda, sabe, Lucas? Porque a gente constrói a especialidade em quatro mãos, a quatro mãos. A gente faz isso junto com o gestor. Então, o desenvolvimento de uma nova especialidade envolve a gente sentar junto, envolve. Você quer essa especialidade especificamente para quê? Porque se eu ficar aqui desenvolvendo com a minha TI, com o que eu acho que o hospital precisa, e daqui um mês entregar, pronto, usa, e não foi o que ele estava pensando, sim, todo mundo perdeu tempo, né? Então a gente faz isso a quatro mãos, tem possibilidade, sim. Muito bom. A Joyce aqui está falando também sobre libera depoimento, né? A conduta médica faz toda a diferença, né? Esse Olha, hospital, para quem não conhece, o Lucas, é um hospital de uma cidade de 30 mil habitantes. é, Então, a gente espera ter conseguido demonstrar como que a avaliação no local especializada, ela possibilita, né? O clínico, ele não tem condição de assumir, falando informal, de assumir uma bronca dessa, como que ele vai fazer um tratamento desse? Ele é muito específico, é para casos selecionados. Então, assim, ele tendo um respaldo. Nossa, o neuro falou que pode fazer. E ele já me mandou o laudo. Está aqui a assinatura com o carimbo dele. Então, eu vou fazer. Então, a gente, graças a Deus, tem conseguido ajudar muito o pessoal. Aqui, ela falou, aqui onde eu é, moro tem 50 mil habitantes. Então, só chamar que a gente conversa, né? Eu até deixei com você, Lucas, aí o nosso site e o isso, meu contato pessoal, se eu vou você puder compartilhar. fixar ou compartilhar com o pessoal, né, Pode, também. deixa eu já colocar aqui. Eu Caso tô o liberando pessoal também. queira, às vezes não pergunta agora, mas quer saber alguma Isso. coisa mais individual assim, né? Deixa eu À já, vontade. deixa eu já colocar aqui. E aqui o senhor já deixou o site. Vamos deixar aqui colocado. Ramon Andrade. Eu acho que foi bem objetivo, viu, doutor? E eu penso que o pessoal às vezes não está perguntando, e eu sei que muita gente depois, se o senhor puder acompanhar, como o senhor já está acompanhando os nossos episódios lá, às vezes surgem dúvidas durante. O pessoal está assistindo pelo YouTube, né? E as dúvidas vêm Ah, depois, sim, né? E se seria importante, eu repasso também para o senhor poder, de repente, ajudar a gente a responder, né, essas dúvidas, claro, questionamentos. Se tiver alguém mais com dúvida, eu estou vendo que tem bastante, às vezes está um ligado aqui, mas tem mais gente junto, né? Numa câmera aqui. Estou acompanhando aqui o Sérgio Stopato, ele está vendo bastante gente sentada ali acompanhando, né? Fiquem à vontade. Mais alguma coisa, doutor, que o senhor está lembrando? Pode. bom, eu estou acompanhando o chat aqui, o pessoal perguntou também de cirurgião vascular, a possibilidade de desenvolver e passar a atender o hospital existe. É só reforçando aquela situação da gente, então, marcar um papo, entender direitinho a realidade, fazer uma solução
direcionada para essa realidade. Acho que é isso mesmo, então, Lucas. Não, legal. Se o pessoal, você sabe que às vezes eu deixei aqui contato então do Dr. Ramon, né, lá da Doc for Doc, e eu deixei também, doutor, o canal do YouTube, onde como a gente está gravando, então daqui um pouquinho, o YouTube demora para subir o upload, liberar para a gente em umas 2 horinhas, então até meio-dia, até 2 da tarde, 1 e pouco da tarde, 1h10 aí a gente já subiu lá, mas já deixei o link do canal. O pessoal clica lá, não sou youtuber não, mas clica lá né, clica lá no sininho, porque aí chega a notificação. Deixei o LinkedIn também da Azevedo, da auditoria, porque lá a gente compartilha, né, os próximos webinários, deixei o site também do Capacita, mas os próximos webinários, semana que vem a gente tem também. Então, se o pessoal quiser acompanhar, pode deixar suas dúvidas lá também, que a gente repassa para o doutor. É, e agradecer mais uma vez, se as pessoas, se eles se todos puderem abrir a câmera, a gente podia fazer aquela fotinha que todo mundo faz Ah, é assim, mesmo, essa é a né? tradição, né? Senão, vamos abrir todo mundo aí, vamos deixa eu colocar a galeria. Quem puder, claro, né? Abrir a câmera aí, a gente espera, deixa todo mundo ficar bonitinho, se prepara, a gente Fazer conta o até X, né, 3. Lucas? Vamos esperar o pessoal aqui. Pessoal, tem muita gente também que tá no Congresso de Auditores, né, da FEOSP, Isso, né, Lucas? Então, muita gente não isso. teve como entrar aqui agora, mas vai acompanhar através do YouTube e ver a aula gravada, né? É isso mesmo. A gente está tendo aqui a Audiosp, né? Uhum. E a gente, inclusive, eu também estou no evento. E muita gente perguntou se a gente poderia compartilhar, se ia ficar gravado. Então, eu sei que o pessoal vai compartilhar. O Marcão, Marcos Ferraz, eu conheço. O Marcão já foi companheiro nosso aqui da Auditores. Estou vendo ele aí. Vai, vou fazer um print aqui. O pessoal tá tímido, Tá, vamos lá. Aí, pronto. beleza. Bom, doutor, eu sei agradecer mais uma vez a disponibilidade. Eu acho que a gente pode até retomar daqui para frente alguns assuntos, né, que podem ser pertinentes. Eu tenho certeza que muitos podem vir pela frente. E o senhor está junto com a gente. Agradecer a todos que estão participando. Lembrando que o Luiz agora está lá no Congresso, por isso que ele não vai encerrar aqui com a gente. Ele mandou mensagem aqui para mim e pediu para agradecer a todos. E lembrar que toda quarta-feira, né, estamos juntos. Obrigado mais uma vez, doutor. É o Marcos falando aqui que já está já está em contato com a Doc for Doc, né, Marcão? E, e agradecer mais uma vez a disponibilidade do senhor. Tudo certo, estou à disposição e vamos seguir. Precisando, a gente tá aí. Obrigado aí pela apresentação no meio da correria do congresso aí, conseguir É, fazer a aula, foi muito importante para a gente, viu? Um abraço. tá uma brava. O Bruno Carrich entrou agora aqui, ó. Acabei de ver aqui, entrando, chegou no finalzinho, mas ele vai pegar o YouTube, ele acompanha a gente também lá. Show, show. Até mais, obrigado, Até viu, pessoal? mais. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até Valeu. mais, tchau, tchau.